Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt. Vamos agora ouvir o programa Hoje é Quarta, que transmitimos em direto todas as quartas às 21 horas no YouTube e Facebook. Hoje é quarta-feira, bom dia, boa tarde, boa noite, uma vez que podemos estar aqui a acompanhar em direto, então é de facto quarta-feira, hoje é quarta, ou então podemos estar a acompanhar a gravação do vídeo no Facebook ou no YouTube, e então aí poderá ser bom dia, boa tarde ou boa noite, ou então os mais peritos em tecnologia, quem sabe estejam a escutar-nos no seu automóvel, na ida para Lisboa no barco, no autocarro, no metro, não sei, através do podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta, é o nome deste programa que acontece todas as quartas-feiras e depois fica disponível para todo ou sempre na internet e no podcast. Bem-vindos. Nós estamos numa série fantástica que está a falar-nos semana após semana de várias promessas que Jesus nos faz. E a promessa de hoje, avanço já para ela. Não estás sozinho na luta. Linda, bonita, incrível frase, poderosa frase. Não estás sozinho na luta. Nós hoje vamos ver esta promessa de Jesus. É-nos dito por Ele mesmo que não estaremos sozinhos. Ele estará sempre conosco. E vamos ver um texto famoso, o texto do envio missionário, o texto do mandato apostólico, como quiserem chamar. E para quem não conhece esse texto que encontramos em Mateus capítulo 28, diz o seguinte: portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Uma mensagem muito confortante, uma mensagem boa. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Eu estarei sempre convosco. É Jesus quem promete. E saibam que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Sempre. Ele não diz às vezes. Ele não diz quando pedirmos ajuda. Ele diz sempre. Saibam que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Jesus, ao longo da sua vida com os discípulos, provou várias vezes ser alguém que tinha poder, alguém que fazia milagres, alguém que curava, alguém que tinha um grande dom para falar, uma grande oratória, alguém muito especial. Nós hoje vamos até ao tempo dele e vamos até junto do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um local interessante. Para quem não conhece, aquilo é um grande mar. É um lago, na verdade, mas parece um mar. E parece um mar porque tem ondas, porque tem tempestades, porque as pessoas se afogam lá, nas barcas. É um mar. É muito grande. É um grande lago. Estamos no capítulo 4 de Marcos. Para quem está a acompanhar na Bíblia, se quiserem, é o capítulo 4 de Marcos. E para os mais curiosos, este capítulo 4 faz paralelo com Lucas 8 e Mateus 8. Ou seja, significa que podemos encontrar a mesma história em Lucas 8 e Mateus 8. Chama-se paralelo. Mas nós vamos usar o texto de Marcos. Voltando ao Mar da Galileia. É então um pequeno mar que se encontra lá em Israel. É um lago grande. Tem 21 km de comprimento. Tem 12 de largura. É muito grande mesmo. E é o lago de água doce mais fundo que existe neste mundo. Não é o Mar Morto, mas está mais abaixo do nível do mar, porque o Mar Morto é de sal. Este, como eu disse, é de água doce. Portanto, é o lago mais profundo que existe neste planeta, abaixo do nível do mar. É um local conhecido por fortes trovoadas, por ventos fortes, e, portanto, tudo isso faz com que neste local, neste lago, existam grandes ondas de vez em quando. Além dos ventos fortes, existem grandes ondas. E quando estive lá em Israel, eu olhei para aquele local e perguntei ao guia:
mas de facto aqui há ondas, porque estava um dia muito calmo. E ele disse-me que nos dias de tempestade, aquele mar faz ondas. Ondas que podem chegar aos 3 metros de altura ou 6 metros de altura. Imaginem só, é um lago que traz os seus problemas. E então, em Marcos 4, vamos encontrar-nos com Jesus aqui junto ao mar, ao lago, ao mar da Galileia. Há uma grande multidão à volta de Jesus e Jesus sente necessidade de subir para um barco para que todos o possam escutar melhor. E aí Jesus, nessa barca, no mar da Galileia, para a multidão que está na margem, Jesus vai contar algumas histórias. E vai contar uma história que nós conhecemos como a parábola do semeador. Jesus conta nessa história que há um semeador que lança sementes, algumas sementes caem à beira do caminho, e o que acontece? Passam os pássaros e comem essas sementes que caíram à borda, na beira do caminho. Depois diz-nos Jesus que há outras sementes que caem em locais pedregosos e, portanto, vão secar. É pedra. A semente cai, vai secar. Outras sementes caem entre espinhos, os espinhos crescem e abafam as sementes. E Jesus também diz que há semente que cai em boa terra e essa semente vai germinar, vai crescer, vai dar fruto. As multidões ouvem aquela parábola e batem palmas, espetacular, grande história, incrível. Pouco depois, eu recordo, estamos em Marcos, capítulo 4. Pouco depois de Jesus contar esta história e ser aplaudido pela multidão, os discípulos vão ter com Jesus, a sós, e dizem-lhe: Senhor, adorámos a história, foi muito bem contada, até aplaudimos, tu falas muito bem, falaste muito bem hoje, mas o que é que tu querias dizer com isto das sementes que caem em terra, que caem na borda do caminho, que caem em pedras, que caem entre espinhos? O que é que tu querias dizer com isso, Senhor? E Jesus explica: a semente que cai à beira do caminho é como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, vem Satanás e tira o que foi semeado. Depois há outras pessoas que ouvem a palavra de Deus. São como aquelas onde a semente cai em terreno pedregoso, a palavra é recebida com alegria, mas não tem raízes. Vem a perseguição e as pessoas desistem rapidamente. Outra semente cai e é abafada pelos espinhos. São aqueles que se deixam ilusionar pelas riquezas, pelos holofotes, pela fama. Tudo isso abafa a palavra de Deus. E depois há aqueles onde a semente cai em boa terra. E nós percebemos que são as pessoas que recebem a palavra de Deus, a colocam em prática e produzem fruto. Os discípulos ficam super felizes com a explicação que Jesus dá. E então Jesus vai contar mais 2 parábolas. Mais 3, na verdade. Vai contar a parábola onde diz que a luz não é para ficar debaixo da cama, não é para ficar no alqueire, não é para ficar escondida. Não, a luz é para brilhar, não é para escondermos a luz. Recebemos a luz, devemos colocá-la a brilhar. Não dá para esconder a luz. Outra parábola é sobre a semente em crescimento e outra parábola é sobre o grão de mostarda. Estou então em Marcos, capítulo 4, para quem quiser depois ler essas parábolas. Voltamos a Jesus. Jesus está então na barca. E agora chegou a hora dos discípulos colocarem em prática estas parábolas. Colocarem em prática aquilo que acabaram de escutar, aquilo que acabaram de aplaudir, aquilo que Jesus até lhes explicou em privado. E é muito curioso, porque muitas vezes nós vamos à Eucaristia, vamos à missa, ou participamos no retiro, ou até lemos algum texto diferente do âmbito religioso. E começamos a ler, ou vamos à missa, saímos da igreja e é a altura de colocar em prática. Mas quando saímos da igreja ou do retiro, ou acabamos a leitura daquele texto, ou de ver aquele vídeo, quando entramos na realidade, quando temos de colocar em prática, muitas vezes esquecemos aquilo que escutamos. Dentro aplaudimos, que falou tão bem, foi tão profundo, até falou a mim, ao meu coração, Senhor Padre, como é que ele adivinhou que eu precisava de escutar esta palavra? Mas quando saímos da igreja, quando saímos do retiro, etc., começa a vida real e as coisas podem ser um bocadinho diferentes. Então Jesus agora vai colocar os discípulos a viver na prática aquilo que acabaram de aprender, de escutar. Diz-nos então Marcos no capítulo 4. Naquele mesmo dia, ou seja, depois de contar as parábolas, à tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra banda do lago. Vamos para o outro lado. Vamos para a outra margem. Caríssimos discípulos, agora é a altura de navegar.
É a altura de entrar na vida. O dia está a chegar ao fim. É a altura de sairmos deste território seguro que conhecemos, é a altura de sairmos da igreja e é a altura de irmos para a outra margem, onde estão os gentios, os pagãos. É a altura de sairmos do edifício da igreja. É a altura de sairmos do retiro. É a altura de ir para a outra margem. Muito bonito, não é? A outra margem. A outra margem, então, é o território dos gentios, pagãos, aquele local onde a nossa mãezinha diria: filho, não vais para lá, é perigoso. É para aí que Jesus está a dizer: vai, vamos para lá. Para chegar ao lá, à outra margem, é então necessário passar o Mar da Galileia. Enfrentar o Mar da Galileia. Aqueles 12 quilómetros de largura que temos de atravessar. Tempestades, monstros, Leviatã. É um local perigoso. É perigoso chegar à outra margem. E então Jesus diz, não diz, mas poderíamos pensar, então Jesus acabou de dizer que temos de ser luz para os outros. Não podemos guardar esta luz para nós. Temos mesmo de ir para outra margem. Temos de ir para onde não queremos ir. Temos de ir para o local que é perigoso. Temos de colocar isto em prática. E então, o que é que vai acontecer? Deixaram o povo e levaram Jesus no barco em que estava sentado. Outros barcos o seguiram. É muito bonito esta parte, é o versículo 36 do capítulo 4 de Marcos. Deixaram o povo e levaram Jesus no barco em que estava sentado. Jesus estava então no barco a ensinar e nesse mesmo barco ele vai para a outra margem, levado pelos discípulos que vão comandar o barco, a guiar o barco. Vamos recordar uma coisa. Jesus está a pregar há muito tempo. Passou muitas horas ali a fazer o bem, a curar pessoas, etc. E agora quer ir para a outra margem e vai no mesmo barco. Jesus está cansado. Jesus precisa descansar. Foi um dia longo. Ainda por cima teve de dedicar tempo extra para explicar aquilo que tinha ensinado. Por isso estará mesmo esgotado. E os discípulos, como vemos no texto, versículo 36 do capítulo 4 de Marcos, os discípulos não hesitam. Vão então enfrentar um mar perigoso e vão para a margem onde a mãezinha não aconselha ninguém a ir. Vão confiar em Jesus, vão confiar, vão obedecer, não vão questionar. A lâmpada não pode ficar escondida debaixo da cama. A lâmpada tem de brilhar, a luz tem de brilhar. E então levantou-se, versículo 37, levantou-se um grande temporal com ondas tão altas que enchiam o barco de água. Ora bem, então os discípulos obedecem a Jesus, fazem tudo o que ele pede, entram no barco e há uma tempestade. Obedecer a Cristo não significa que vamos ter uma navegação suave. Obedecer a Cristo não significa que vamos ter uma navegação suave na vida. Oh Deus, mas então eu ajudo, eu sirvo, eu sou generoso, eu apoio a igreja, estou sempre lá metido, eu rezo, eu cumpro os preceitos, eu vou à Bíblia, eu vou à Bíblia, eu leio a Bíblia, eu vou a Fátima, eu acendo velas, eu faço tantas coisas boas, Deus. Eu até me confesso, Deus. Faço tantas coisas boas. E agora? Porquê é que estou com problemas? Porquê é que tenho isto? Porquê é que me está a acontecer aquilo? Porquê, Deus? Foi isso que aconteceu com eles. Obedeceram, mas foram para o meio da tempestade. Ai, ai, ai. Às vezes Deus leva-nos para as tempestades, não para nos castigar, não para nos disciplinar, mas para nos discipular. Inventei a palavra, se calhar. Deus quer discipular-nos. Não quer castigar-nos nem disciplinar-nos. Quer discipular-nos. Acho que é interessante esta frase. E Jesus? Diz nos versículo 28. Jesus estava a dormir na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram-no. Mestre, não vês que estamos perdidos? Então temos Jesus na popa do barco, a dormir tranquilamente sobre uma almofada. Senhor, nós tivemos tudo, confiámos em Ti, entramos no barco, foste para onde nós queríamos que fôssemos. E Tu, Senhor, nós confiámos. E Tu, Senhor,
Não te importas que o meu filho esteja doente? Não te importas que os meus amigos me abandonem? Não te importas que o meu casamento esteja a desmoronar-se? Não te importas, Senhor, que eu ande sem dinheiro? Não te importas, Senhor, que eu viva sozinho? Não te importas, Senhor, que o meu marido teve um acidente e morreu? Não te importas, Senhor, que estou desempregado? Vais a dormir, Senhor, numa almofada, no meio da tempestade da minha vida, na barca da minha vida, Senhor. Onde é que estás? Não te importas comigo? É claro que Ele se importa. Repara só, Ele está no barco. Ele está no barco. Tu não estás sozinho na luta. Agora vamos pensar no que aconteceu umas horas antes. Jesus acabou de contar a parábola do semeador. Agora, estes homens estão a viver esta parábola. Estão a viver a parábola do semeador. Lembram-se da parte em que a semente cai no meio dos espinhos, os espinhos crescem e abafam a semente. As preocupações da vida estão a abafar a semente. As preocupações da vida estão ali a abafar a palavra que eles acabaram de receber e agora são chamados a viver, mas estão a ser abafados pelo medo, pela tempestade, pelas ondas altas. Eles estão a viver esta parábola. Como tantos de nós vivemos esta parábola. Os espinhos da vida tentam abafar a vida que temos em Deus. Podemos ser surpreendidos pelas tempestades. Podemos ser surpreendidos, mas não podemos esquecer uma coisa. Elas vão aparecer. As tempestades nas nossas vidas vão aparecer. Vamos ter ondas altas, vamos ter noite escura, vamos ter forte tempestade. Podemos ficar surpreendidos porque ela vem de surpresa. Podemos ficar surpreendidos porque a tempestade vem de onde menos esperamos. Podemos ficar surpreendidos pela tempestade que é. Não esperávamos que fosse com aquelas ondas, com aqueles relâmpagos, mas veio, chegou. Meus senhores, minhas senhoras, caríssimos ouvintes e telespectadores, ou como quer que isso se chama, as tempestades fazem parte da vida e não há nada que possamos fazer para evitar as tempestades. Alguma dúvida? Alguma dúvida? A boa notícia: Jesus está no barco. Jesus está no barco. Não estás sozinho na luta. Então Jesus levantou-se e mandou ao vento e às ondas: parem, acalmem-se. E o vento parou e as ondas acalmaram-se. Os discípulos de Jesus, em poucos minutos, viram quem é Jesus. Primeiro, Jesus é verdadeiro homem. Está ali a dormir, está cansado, tão cansado que não sente a tempestade. As ondas não o acordam. E também vem a divindade de Jesus. Vem a divindade de Jesus porque ele manda, de facto, às ondas e ao vento que se calem, que parem. E, de facto, o vento para, as ondas tranquilizam. É interessante. E Jesus disse então aos discípulos: porquê que ainda estão assustados? Não têm fé? Ainda não têm fé? Que palavras duras! Então aqueles homens tiveram fé. Jesus diz: vamos para outra margem. Eles confiaram, tiveram fé, arriscaram, meteram-se na barca. Foram navegar para outra margem. Não têm fé? Pois têm. E muita fé. Confiaram em Jesus. Iam para a terra onde ninguém queria ir, para a terra dos gentios, para a outra margem. Maior fé do que esta? A verdade é que quando vem a tempestade parece que ficaram sem essa fé. E nós às vezes não ficamos assim. Temos muita fé, confiamos totalmente em Deus, entregamos-nos a Ele e tal, mas quando vem um bocadinho de água para o barco, ficamos a tremer. Parece que nos esquecemos de quem é Deus. Parece que esquecemos onde está Deus. Eles ficaram apavorados, cheios de medo. E no versículo 41 vemos eles a dizer uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele tem feito milagres interessantes, ele tem feito coisas bonitas, tem dito palavras interessantes também. E agora esta tempestade. E agora vem uma tempestade mental. Jesus acalmou o mar, acalmou aquela tempestade. Agora eles ficam com uma grande confusão na cabeça. Mas quem é este que até o mar e até o vento lhe obedecem? Que tempestade mental onde eles se foram meter? Quem é este tipo a quem o vento
e as ondas obedecem. Quem é Ele? Acalmou tudo, a tempestade acabou, mas agora estamos com uma tempestade cá dentro. O que é que está a acontecer em nós? Quem é Ele? Ele é aquele que diz que vai estar sempre connosco. Ele é aquele que diz que nunca nos irá abandonar. Ele é aquele que diz: podes confiar em mim, eu estou contigo até ao fim dos tempos. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Este é o versículo 19, mas falta o 18, que também é importante. O versículo 18 diz o seguinte, deste capítulo 28. Então Jesus aproximou-se deles e declarou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Este versículo é importante e às vezes esquecemos dele. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, etc. E saibam que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Mas Jesus em primeiro diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando tu colocares a tua fé em Jesus, quando perceberes que aquele que acalmou os mares ainda acalma as tempestades da vida e acalma as tempestades na tua alma e está sempre contigo até ao fim dos tempos, então aí a tua vida vai ser diferente. Entende que Ele tem todo o poder no céu e na terra e estará contigo até ao fim dos tempos. Portanto, no meio das tempestades, no meio da tempestade em que estás neste momento, Ele também está contigo e tem todo o poder no céu e na terra para acalmar a tempestade em que tu estás metido nesta hora. Ele está contigo até ao fim dos tempos. Se calhar até acreditas nestas palavras, que Ele estará sempre contigo até ao fim dos tempos. E deixas que Ele atue na tua vida com o seu poder. Deixas que Ele seja o Senhor da tua vida. E Ele que tem todo o poder no céu e na terra. Fica a questão. Fica a questão para te estragar a noite, se calhar. Desejo-te uma ótima noite. Um ótimo dia, uma ótima tarde, conforme então a hora e o local em que estejas a acompanhar-nos neste momento, neste terceiro episódio da série Ele Promete. Já sabes, podes partilhar com todos os teus amigos, tanto os vídeos como também os episódios do podcast. Vamos chegar a mais pessoas. Se calhar esta mensagem pode ser importante para algum amigo teu, para algum familiar. Partilha. Não tenhas vergonha, partilha. Estás também a evangelizar dessa forma, a mostrar que Jesus é o Senhor do céu e da terra, que tem todo o poder, portanto, não há nada a temer, porque Ele estará contigo até ao fim dos tempos. Mais não quero falar nesta noite. Só te quero desejar uma ótima noite, um bom descanso, uma ótima viagem se estiveres a escutar-nos. Um ótimo dia. Até breve. E vamos voltar à música do último episódio. A música que nos fala de promessas. Até breve. Deus de Abraão, Tu és Deus de provisão, em tudo és fiel. Mais do que uma vez eu já pude ver o que podes fazer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa Tu vais cumprir. Grande é Tua fidelidade por mim. Grande é Tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei Teu nome. Grande é Tua fidelidade por mim.
Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.